Olá, pessoal. Vimos falando até agora sobre os vetores. E, a partir do que chamamos do espaço vetorial, definimos o que são esses vetores. Mas podemos definir vetores através também de outras propriedades que ele possui. Sabe como é que faz isso? Me segue então que a gente vai ver agora. Bem, pessoal, podemos definir vetores utilizando outras propriedades. Uma forma de definir eles é através da transformação desse vetor quando nós rotacionamos o sistema no qual ele é descrito. Segue aqui então. Vamos imaginar nesse gráfico que esse mapa de cores, na verdade, ele indica um relevo de uma determinada área, onde aqui nós temos duas regiões mais elevadas. Aqui a primeira e mais alta, e a segunda aqui mais baixa. Olhando de cima, essa região, a gente vê esse mapa de cores. E o pico do morro mais alto, eu posso indicar para essa posição X, que vai estar a 2 km na direção do versor E1 e 6 km na direção do versor E2, que define o sistema de coordenadas OX. Mas rotacionando esse sistema e gerando o sistema OY, eu posso definir que a posição desse ponto mais alto ela é de 3,9 km na direção F1, que é a direção do eixo Y', mais 4,9 km na direção de F2, que está associado ao eixo Y2'. Notem uma coisa, a forma como o meu vetor está escrito, ela mudou por causa da transformação que eu fiz no meu sistema de eixos coordenados. Porém, onde o pico do morro se encontra é o mesmo, ele não foi alterado. É o mesmo ponto, mas as coordenadas que descrevem esse ponto, sim. A altura, que é definida pelo ponto onde ele se encontra, não foi alterada, permaneceu igual. O que a gente pode tirar daqui? Duas coisas. Existem quantidades que, ao transformar o meu sistema de coordenadas, também se transformam, como foi o caso das coordenadas do meu vetor posição. Existem outras quantidades que, quando eu mudo, transformo o meu sistema de coordenadas, elas não são alteradas, os seus valores não são alterados, mesmo que os valores de entrada, ou seja, as coordenadas que definem o ponto, tenham sido alteradas. Essas quantidades é o que nós chamamos de escalares. E a partir disso, é que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa ótica, os vetores. Vamos definir então o vetor agora através da mudança do sistema de coordenadas, que vai ser dado pela mudança dos versores que definem a base em cada um desses sistemas. Seja então uma base de versores F, que é uma base dos vetores associados ao sistema de coordenadas rotacionado. E os versores E1, que formam uma outra base no meu sistema, que nós vamos chamar de original. A gente pode descrever o vetor A nos versores do sistema rotacionado a partir dessa combinação linear, onde eu estou usando aqui o primo em cada uma das coordenadas, para indicar que essas coordenadas são tomadas com relação ao sistema rotacionado. E quando eu não tomo o primo, essa combinação linear aqui, eu estou tomando com relação ao sistema original. Estamos aqui com a expressão do último slide, só para a gente acompanhar o que, é que a gente vai fazer aqui agora de conta. A gente vai tomar o produto escalar do versor FI com o vetor A. Nessa combinação linear dos versores da base F, isso vai me dar a linha. Já nessa combinação linear dos versores de E, vão aparecer aqui três produtos escalares. O produto escalar de FI, com E1, com E2 e com E3. Bem, a linha ele pode ser definido, então, como um produto desses coeficientes lambda de I1 vezes as coordenadas no sistema original. Ou seja, eu posso escrever as componentes do meu vetor no sistema rotacionado através das componentes do meu sistema original, se eu conheço esses coeficientes lambda i, que são dados pelos produtos escalares entre os versores das diferentes bases. Numa notação mais compacta, eu posso definir isso daqui como o somatório em J, J é esse índice,
que vai variar de 1, 2 e 3 aqui, tá bom? E, de forma compacta, a componente A'I pode ser dado por esse somatório aqui. Bem, esses coeficientes, eles vão definir uma matriz, como a gente vai ver agora. E essa matriz está associada à rotação entre esses dois sistemas. Por isso que vamos chamar de uma matriz de rotação. Voltando então aqui à última expressão daquele último slide, e continuando a nossa brincadeira, eu posso escrever uma equação matricial em que pegue todas as componentes do sistema rotacionado, A1', A2' e A3'. E se você notar, a minha expressão aqui em cima, cada uma dessas componentes vai ser dado pelo produto de matricial de uma linha pelo vetor coluna, que é as componentes do sistema original, do vetor do sistema original. E essa matriz lambda aqui, que a gente vai definir, a matriz dos coeficientes, é a matriz de rotação. Ela é que vai definir a rotação entre os sistemas coordenados. Lambda, ele vai ser associado a essa matriz de transformação entre os sistemas. A relação entre os versores é mantida nos dois sistemas. Se no sistema original os versores eram ortonormalizados, no sistema rotacionado, os novos versores também serão ortonormalizados. Por isso que a gente associa essa matriz a uma rotação. Ela não vai alterar os comprimentos, as relações entre os versores. Tá? Ela vai apenas girar o meu sistema original e colocar ele numa nova posição. Por isso que a gente vai interpretar dessa maneira. Esses elementos da matriz de rotação, eles também vão ser conhecidos como os cossenos diretores. Se a gente for voltar um pouquinho, a gente vai ver que esses coeficientes lambda de J, eles são dados pelo produto escalar do versor da base rotacionada e da base original. Relembrando alguns vídeos anteriores, quando falamos de produto escalar, e uma interpretação geométrica do que é esse produto escalar, a gente viu que ele está associado à projeção de um vetor em relação a outro. E aí aparece lá o produto dos módulos vezes o cosseno da direção relativa de um vetor em relação ao outro. Como esses dois carinhas são vetores, os módulos deles são unitários, então o produto escalar é um cosseno do ângulo entre F e E. Por isso, chamar também esses coeficientes de cossenos diretores. Bem, a gente viu como a gente transforma as componentes. Como é que eu posso determinar as componentes no sistema rotacionado a partir das componentes no sistema original? E o problema inverso? Se eu tenho as componentes no sistema rotacionado e quero transformar novamente no sistema original, como é que eu faço isso? Dá uma olhadinha aqui. Aqui está AI escrito, a gente pegou o produto escalar de AI com relação ao vetor A, onde o vetor A está escrito aqui nas bases de F. Só que como eu peguei o produto escalar de EI, apareceu aqui o produto escalar de EI com F1, EI com F2, EI com F3, e aí vai ser escrito como essa combinação aqui. Ó. Observe agora que os coeficientes lambda, ao invés de 1i, apareceu em vez de i1, apareceu 1i. Ao invés de i2, apareceu 2i. Ao invés de 3i, apareceu 1i. Por quê? Por causa de como nós definimos os nossos coeficientes lambda. Lembre, ele é o produto escalar do versor da base rotacionada vezes o versor da base original. Então, o primeiro índice que aparece é o versor da base rotacionada. Como esse produto escalar ele é simétrico, E de I escalar F1 é igual a F1 de I, aqui vai aparecer o lambda de 1i, e assim por diante. Eu posso escrever novamente de forma compacta, através da notação de somatória. Só que esse carinha daqui, observe que os índices JI e J, para eu escrever ele como produto matricial, eu tenho que esse índice aqui, o segundo índice do coeficiente, ou seja, da minha matriz lambda, ele tem que rodar junto
com esse coeficiente, junto com esse índice daqui, das componentes do meu vetor no sistema rotacionado. Como é que eu faço para transformar esse carinha daqui? Eu vou pegar a operação de transposição, que é trocar a linha pela coluna, e aí eu posso reescrever esse somatório a partir da matriz transposta de lambda i. Observe agora, os J estão bonitinhos aqui, e eu posso associar, então, a transformação inversa ao produto do vetor coluna, do vetor a linha, da matriz no sistema rotacionado, com a matriz rotação transposta. A matriz rotação transposta é a matriz, então, que vai me dar a transformação inversa, que vai me retornar do sistema rotacionado para o sistema original. Vamos falar agora, então, de algumas propriedades dessas matrizes de rotação, em particular sua ortogonalidade. O que é isso? Seja a linha um vetor escrito na base dos FI e A na base dos EIs. A transformação na forma matricial é dada por essa equação matricial aqui. Bom, o meu vetor no sistema rotacionado vai ser dado pela multiplicação do meu vetor no sistema original vezes a matriz de transformação de rotação. Se eu multiplicar a esquerda por lambda-t, aqui esses dois lados dessa equação, eu chego a essa expressão. Mas vamos lembrar aqui uma coisinha. Escrevendo a última expressão aqui. Lambda-t vezes a linha é a minha transformação inversa. É como eu retorno para o meu sistema original. De forma que esse lado aqui da minha equação é o próprio vetor A. Então, eu tenho que A vai ser igual a lambda-t vezes lambda vezes o vetor A. Ou seja, o produto das duas matrizes aqui, lambda-t por lambda, é a matriz identidade. E a inversa de lambda, assim, é a sua transposta. Essa é uma propriedade das matrizes ortogonais. Matrizes ortogonais são definidas pela sua matriz inversa ser igual à matriz transposta a ela. Procedendo da mesma forma agora, eu tenho que da minha transformação inversa, a linha A vai ser igual a lambda-t vezes o vetor A', e multiplicando por lambda os dois lados dessa equação, eu chego a isso daqui. Novamente, lambda A me dá a linha. E eu encontro novamente essa expressão, lambda lambda-t, que vai ser igual a lambda-t lambda, que a gente achou no último slide, igual à identidade. Então, a matriz inversa, a matriz e a sua matriz inversa, elas comutam. Então, a gente está vendo isso aqui também no caso dessas matrizes de rotação. Uma coisa interessante surge dessa relação de ortogonalidade da matriz de rotação. Se a gente tomar o produto da matriz pela sua transposta, eu posso definir uma notação mais compacta. Isso daqui, ó. Observe aqui, eu estou pegando a linha I, a coluna J e somando seus elementos, o índice K. Se eu pegar o transposto do transposto, eu tenho o meu elemento. E esses carinhas, eu vi, tem que ser igual à matriz de identidade. Então, se eu pego a linha 1 e a coluna 1, esse carinha tem que ser 1. Se eu pego a linha 1 e a coluna 2, esse carinha tem que ser 0. Só que eu teria ali 9 relações, ou seja, relação I1, J1, I1, J2, I1, J3, I2, J1, I2, J2, I2, J3. E, por fim, I3, J1, I3, J2, I3, J3. Só que, observe que da relação de I igual a 1, J igual a 2, eu vou ter a mesma expressão que para I2, J1. E assim segue para I2, J3, I3, J2, I1, J3, I3, J1. Voltando só um pouquinho para vocês perceberem, essa expressão não se altera. De forma que das 9 equações que eu tenho, apenas 6 delas são independentes. Bem, continuando aqui então, observe o seguinte. Como eu estou falando ali de uma relação entre produtos desses elementos, eu posso escrever cada um desses elementos, nessas 6 equações, dessa seguinte maneira, isolando eles em um determinado lado da equação, e escrever ele em função dos outros coeficientes dessa matriz de rotação. Tal que eu tenho essa expressão daqui.
Um lambda de mn vai ser dado em função dos outros lambdas. Note que m igual a i, m tem que ser diferente de i e n diferente de j, ou seja, eu não vou encontrar aqui dentro os parâmetros lambda de mn que eu quero identificar. Então, eu vou identificar um parâmetro através dos 8 outros parâmetros. Beleza? Bem, mas vamos lá. Desses 8 parâmetros, eu tenho mais 5 equações. E eu posso fazer com que essas 5 equações sejam escritas dessa mesma maneira e substituir elas aqui, de forma a eliminar esses coeficientes da minha expressão. O que é que vai acontecer quando eu faço isso? Quando eu faço isso, eu posso escrever cada um desses coeficientes, lambda de mn, não em função de 8 coeficientes, mas em função de apenas 3, já que 5 deles eu vou eliminar por causa das outras 5 equações que apareceram da relação de ortogonalidade. Assim, eu posso escrever qualquer um dos 3 elementos da matriz rotação em função de apenas 3 deles, ou de 3 outros parâmetros qualquer, como a gente vai utilizar mais à frente no curso. Uma opção é usar os 3 elementos da diagonal, escrever todos os coeficientes em função de lambda 1, lambda 2, 2 e lambda 3, 3. Uma outra opção é escrever esses caras em função dos ângulos de Euler. Esses ângulos de Euler vão ser bastante utilizados quando nós formos tratar de rotação de corpos. E a gente vai trabalhar com eles lá na frente. Uma outra característica aqui, agora do produto escalar, é a sua invariância com relação à rotação do sistema de coordenadas. Como a gente vai ver, o produto escalar de A e B ele pode ser definido no sistema rotacionado a partir dessa equação aqui. Porém, as minhas componentes no sistema rotacionado podem ser dadas a partir da relação de transformação dela com as componentes do sistema original, tanto para o A quanto para o B. Assim como nem o B nem o A dependem do índice I, eu posso isolar aqui dentro desse somatório os lambdas IJ e lambda de IK. Está faltando um casinho aqui. Ó. Bom, anota aí. Hein? E o AJ e o BK vêm para cá, para fora, sendo colocados em evidência dentro desse somatório. Trabalhando aqui dentro do somatório de I, eu encontro o seguinte. Esse carinha, por definição, é a minha delta de Kronecker, de J e K. Se eu fizer a somatória ou em J ou em K, esse delta de Kronecker vai aparecer os valores dele, seja 0 ou 1. E esse somatório duplo se resume, então, agora a um somatório de um índice só, que é a própria definição do produto escalar no sistema original. Ou seja, o meu produto escalar no sistema original é igual ao meu produto escalar no meu sistema rotacionado. E se a gente for analisar, o produto escalar das interpretações dele está associado ao módulo do vetor. Ou seja, se eu tomo um produto escalar de um vetor por ele no sistema coordenado original, ele não vai ser alterado no sistema rotacionado. Mas uma qualidade que nós esperávamos das rotações. A rotação ele não vai deformar o espaço, ele não vai transformar as relações de distância entre dois pontos, que é isso, na verdade, também uma das interpretações desse produto escalar, né? Desse módulo dos vetores, quando a gente está falando de vetores de deslocamento, vetor posição. Então, a distância entre os pontos não é alterada pela rotação no sistema nos eixos coordenados, como deveríamos esperar. Bem, aqui a gente falou um pouquinho de uma nova perspectiva para os vetores, definir eles através da transformação no sistema de eixos coordenados. Isso, para nós, é bastante interessante, já que esses sistemas coordenados vão estar associados aos nossos referenciais, em que nós vamos descrever os problemas. Possa ser que seja mais interessante resolver um desses problemas em um outro sistema modificado, que vai simplificar as minhas equações, e depois eu queira retornar novamente ao sistema original em que foi proposto o meu, o meu problema. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Nos vemos no próximo. Um abraço. Até lá.